ursinhos, oi, ursinhos, tudo bom? Eu espero que sim. E hoje eu vou ensinar como fazer fotossântese no Zepeto com uma pessoa ou com duas, tá? É igualzinho, só que é um pouco diferente. Tá. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Se você quiser fazer com uma pessoa, você vai precisar do código dela. Você vai aqui em Add the Friend, tá? E daí você vai precisar seguir a pessoa. E ó, esse é meu código se alguém quiser me seguir, tá? Então bora lá. Ó, e assim é minha... essa é uma dancinha que eu tenho, gente. Tá. Então, gente, você vai precisar clicar nessa pessoa... Nessa pessoinha, uma fotinho, onde tá meu gravador, entendeu? Tá. Você vai clicar e aqui vai ter recomendado. Ó, aqui tem todos os tipos de fotos, tá? E vai assim, gente, vai ter mais um pouco de foto de Dia dos Namorados, por causa que é Dia dos Namorados, né? Pelo menos eu acho que vai ter foto de Dia dos Namorados. Ai, gente. Ó, tem até do Minions. Olha que legal. Ó, daí que você pode clicar aqui, ó. Grupo. Tá. Então, primeiro eu vou ensinar vocês a fazer sozinho. Tá. Aqui tem todas essas fotos com pessoas ou sem pessoas. Tá. Daí você pode pegar uma. Tipo, eu vou pegar essa foto. Essa é pra você fazer sozinho. Você pega assim. Gente, você pode fazer com você ou com a pessoa que você tá seguindo, tá? Daí você clica em Done, quando você já escolher a pessoa. Vem aqui aparecer printing, tá? Daí, sim. Ó, ou você pode escolher BG Foto, ou BG Color, ou Filter. O filtro, ele é tipo um filtro mais aceso, essas coisas. Daí você pode clicar em BG Foto, que eu gosto bastante desse. E o BG Color, ele só coloca uma cor mesmo, tá, gente? Tipo, ele não coloca muita coisa assim, sabe? Ó, daí qualquer fundo pode ficar bem bonitinho. Tem até uns fundos, coloquei um fundo bem nada a ver, né? Tá. Daí que sabe. Gente, então, você pode salvar aqui, ó, que é shade ou salve mesmo, tá? Que vai salvar, tá? Daí quando aparecer salve, quer dizer que você salvou a foto, tá? Entendeu? E depois, gente, desculpa que apareceu uma pata aqui falando aqui na frente, tá? Tá. Daí você vai clicar no X, tá? Clicar no X. Ai, meu Deus. Tá, gente. Já fiz a minha fotinho. Agora, para você fazer com pessoas, você vai precisar seguir as pessoas, tá? Você vai, tipo, escolher assim, ó, uma foto que tem pessoas, assim, sabe? Tá, agora eu vou escolher essa daqui. E daí, você pode escolher de 4, de 3, tá? E é o mesmo esquema, ó. Eu vou aqui pegar a Manu. Você tem que clicar nesse negocinho daí na palavrinha Done. Daí tá arrumando. É o mesmo esquema em tudo, tá, gente? Tá? Daí sim. Ah, daí fica assim. E qualquer tipo fica bom, tá? Vou pegar esse papel branquinho que daí eu decoro depois. Daí você vai apertar em Save. Daí, quando aparecer Save, quer dizer que você salvou. Se você quiser decorar, gente, é só você ir no PixArt, procurar essas coisinhas fofas, daí você decora. Então,
É assim que faz foto Tumblr, tá? E, gente, desculpa porque eu pausei essas 2 vezes por causa que eu cliquei no Bitmoji, que daí aparece meu rosto com a cara do Zepeto, tá? Daí eu não quero mostrar meu rosto, essas coisas. Tá. Se você gostou, deixa o like, o sinático, se inscreve no canal e tchau!